Graça e paz, família abençoada, graça eterna, povo amado de Deus. Vamos crescer mais um pouco no entendimento do Pai? Eu espero que vocês estejam sendo edificados pela palavra da graça de Deus. E a palavra da graça de Deus, ela é digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 32, fala de Paulo, quem escreve é Lucas, mas Paulo disse assim: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Olha que coisa interessante, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então o esforço de Paulo, a dedicação de Paulo no ministério era levar as pessoas ao conhecimento da graça de Deus. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então esse é o nosso objetivo, levar as pessoas a compreenderem a palavra da graça de Deus. Levar as pessoas a entenderem o Evangelho do Cristo ressuscitado. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, para que haja um entendimento perfeito na mente do povo de Deus. Paulo também fala em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele falando para aquela igreja que nasceu, que recebeu a palavra da graça, e depois naturalmente começou a se distanciar, decair da graça de Deus, apostatar-se da fé naquilo que Cristo havia executado no Calvário. Aí Paulo disse: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma vez que Cristo, mediante esta palavra, é formado na tua mente, na tua consciência, uma vez que verdadeiramente você é liberto pelo conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará. Uma vez que você tem a sua mente lavada com água limpa, coração purificado da má consciência, não tem como você, se arrepender, não tem como você desfazer, não tem como você desprezar tamanha salvação na tua mente mediante este conhecimento. Essa é chamada salvação da alma. Quando você conhece esta palavra e repousa, descansa no eterno, descansa em Deus, entra nesse descanso maravilhoso. E esse é o tema, abençoados, que eu quero falar com vocês. O sangue da aliança eterna, ou o sangue do concerto eterno. Houve um conserto, e esse conserto, essa correção, ela foi para todo sempre. É um conserto eterno. Essa correção foi uma correção eterna. Cristo não foi para a cruz para dar uma melhorada em alguma coisa. Cristo não foi para a cruz para fazer 50% e aí o homem vem com mais 50% e está tudo certo. Não. Cristo, ele foi para a cruz para fazer um conserto eterno mediante o derramamento de sangue. E quando você entende isso, quando você percebe isso, quando você compreende isso, naturalmente há uma libertação na tua mente. Por quê? Porque nós fomos ensinados a pagar o preço, a nos esforçar para não perdermos a salvação. Nós fomos ensinados a sacrificar para agradar a Deus. E eu digo sacrificar nesse sentido de esforço humano, de religiosidade, E isso diante de Deus não tem nenhum tipo de importância.
Eu sei que alguns assistem uma mensagem como essa e dizem assim: ah, então você pode viver de qualquer jeito, porque começa a distorcer a nossa fala. Quando você vai falar da graça de Deus, você diz assim: gente, o preço já foi pago. Não há mais dívida a ser paga. Aí as pessoas começam a dizer: ah, então agora, já que o preço foi pago, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. Olha a mentalidade carnal. As pessoas parecem que não conseguem viver sem um cabresto, sem um controle, sabe? Sem algo para lhe dominar, para lhe manipular. Não consegue viver uma liberdade genuína em Cristo, mediante uma consciência pura, de um entendimento de que o que é certo e o que é errado dentro de cada contexto. E que eu não vou usar algo espiritual em meu favor para banalizar o evangelho, entrar numa zona de carnalidade, libertinagem, licenciosidade, viver uma vida, sabe, numa podridão, viver uma vida na devassidão, porque eu descobri que, na verdade, todo o esforço que eu fiz para me achegar a Deus, todo o preço que eu paguei, toda a prática religiosa que eu efetuei, na verdade não teve nenhuma importância diante de Deus. Então muitas pessoas se frustram com isso, porque não querem perder, sabe, essa glória, essa vanglória, não querem perder esse argumento religioso de que eu sou melhor do que você porque você não jejua, eu faço jejum. Você rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu não, eu sou dizimista, fiel e ofertante. Só me vem à memória aquele texto do publicano e o fariseu que subiu para orar ao Senhor. O publicano batia no seu peito: eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Eu jejuo 2 vezes na semana. Sabe, eu sou crente, eu não sou como esse pecador miserável, eu não sou como os demais homens. Então o religioso ele se apega muito a isso, e por se apegar muito a isso, quando a mensagem da graça chega e revela que na verdade não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia, e que nada o homem pode fazer para atribuir ao seu esforço, ao seu mérito, ao seu ego, ao seu orgulho, de que eu estou nessa posição privilegiada com Deus, eu sou salvo, eu estou, sabe, abençoado porque eu pratiquei algo que chamou a atenção de Deus. Ele não consegue largar isso porque ele quer manter isso para o resto da sua vida. Ele quer impressionar os demais com aquilo que ele se dedicou, com aquilo que ele buscou. E quando o conhecimento chega, você começa a entender desse rapaz. Você diz: tudo que eu fiz cooperou. Deus permitiu. Foi uma forma de Deus te atrair até aqui. Sabe? Deus tem os seus propósitos, a sua caminhada, os seus caminhos, que são mais altos do que os nossos caminhos. Então, você foi crescendo, apanhando, você foi sendo manipulado, você foi sendo, muitas vezes, abusado dentro da religiosidade, para que hoje, quando você chegasse a esse entendimento, você pudesse valorizar e não entrar, sabe, em uma zona de conforto em graça e achar que a liberdade que Deus te proporciona é uma porta para você viver uma vida de devassidão, de podridão. E não é. Graça de Deus é uma liberdade que nós temos em Cristo. E não um motivo para que tenhamos oportunidade para viver uma vida desgraçada. Não é isso.
Então, a minha vida, o meu entendimento que eu tive durante 18 anos dentro das igrejas evangélicas, cooperou, tá? Deus permitiu. E quando eu digo, algumas pessoas dizem assim, eu não sei como eu fiquei 10, 20, 30 anos lá dentro preso. Não precisa se martirizar, não precisa reclamar. Deus permitiu tudo isso. Para que hoje você venha conhecer o Evangelho da Graça, venha valorizar esse descanso, porque se você não tivesse passado pelo erro, você não saberia hoje valorizar a palavra da graça. Se você não conhecesse a mentira, você não estaria vivendo a verdade. Se você não tivesse sido manipulado pelos homens, se você não tivesse sido escravizado pelo sistema religioso, você hoje não saberia desfrutar, ter o prazer e o privilégio de viver essa liberdade maravilhosa que nós temos em Cristo. Então tudo foi necessário. Tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo a sua determinação, segundo o seu decreto. Então, não reclamem. Eu sei que tem muitos irmãos, eu recebo muitas ligações ou chamadas de WhatsApp, muitos testemunhos de pessoas que passaram 20, 30. Eu converso com pessoas de quase 80 anos. Irmão, eu passei 30 anos sofrendo, com medo do diabo, com medo de perder a salvação, com medo de Deus tomar meu emprego, com medo de Deus me colocar numa cama doente, com medo disso. Por quê? Porque a religião me ensinava isso. Que se eu falhasse, que se eu não seguisse as regras doutrinárias, aqui não tem nada a ver com o Evangelho, se eu não praticasse as liturgias, sabe, eu não iria alcançar algo, eu não iria, sabe, me salvar como se dependesse do homem. E hoje que as pessoas conhecem o Evangelho da Graça, essas pessoas estão em paz, felizes. Acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que está maravilhada com essa palavra da graça de Deus. Todo medo, toda angústia, toda insegurança, toda incerteza, sabe, saiu da mente dessa pessoa. Ah, mas é porque essa pessoa nunca foi crente. Pessoas que viveram 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja, mas só aprenderam que tinha um monte de demônios ao seu redor, só aprenderam que Deus estava com um chicote estralando nas costas se a pessoa não fizesse aquilo que o pastor disse, que Deus disse que era para fazer. Porque na verdade, como Jó disse, antes eu ouvia falar de ti, mas hoje, na graça de Deus, os meus olhos, a minha mente, o meu entendimento consegue te ver, te enxergar o teu amor, a tua bondade, a tua justiça, a tua verdade. Entender que o homem, ele é justificado na sua consciência pela fé nos feitos de Cristo. E que eu vou crescendo de glória em glória, de fé em fé, sendo transformado. Com esse entendimento que vai lavando e purificando a minha mente. Tirando tudo aquilo que me contaminou, tudo aquilo que embotou, cauterizou a minha consciência. Hoje eu consigo andar com as minhas próprias pernas, sendo conduzido pelo Espírito, sem medo, sabe? Por quê? Porque de fato houve um conserto no sangue de Cristo. Houve de fato uma reforma. A reforma não foi com Lutero. A reforma não é o protestantismo, a reforma não é um pensamento teológico, não, a reforma na verdade, e a única, houve no Calvário um conserto. A lei, ela não era perfeita, ela não aperfeiçoava, ela dava força ao pecado. Foi necessário remover o primeiro pacto para estabelecer o segundo no sangue de Cristo. E é neste segundo e na plenitude de todas as coisas que nos encontramos abençoados. Os espíritos dos santos justos sempre esteve no Pai, com o Pai.
A nossa alma, a nossa mente é salva e hoje desfruta desse descanso mediante este conhecimento. A nossa mente foi restaurada. Sabe? Houve uma ressurreição. Fomos arrebatados, a palavra arrebatamento, do grego harpazo, tomado à distância, tomado para si. Fomos tomados para Deus, pertencemos a Ele, somos deles e estamos seguros nele. É necessário compreender essas coisas. Olha lá, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20 e 21. Diz assim: ora, o Deus de paz... Só aqui já destrona, sabe, todo conceito religioso onde as pessoas não conseguem ter paz. E é campanha, é projeto, é propósito, é desafio com Deus, é sacrifício no altar, é jejum de Daniel, é busca do Espírito Santo, é sobe no monte, é vigília às madrugadas, é isso. Cadê a paz? E o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, houve um concerto eterno em Cristo. E o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória, para todo sempre. Amém. O Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, houve um concerto eterno. Quando Jesus, naquela cruz, João 19, 30, quando ele bradou, Tetelestai, está consumado. Houve um conserto, a genuína reforma, sabe? Tira o velho para estabelecer o novo, tira o primeiro para estabelecer o segundo. A lei dava força ao pecado, mas onde abundou o pecado, que foi dentro do pacto da lei, superabundou a graça de Deus em Cristo. Aí Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Houve um conserto. Hebreus 7, 22 diz, de tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. De quanto melhor conserto, houve um conserto. Houve uma reforma definitiva. De fato, houve esse conserto. Hebreus 7, 12 diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Houve uma mudança da lei. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Saiu o sacerdócio levítico da lei de Moisés e entrou o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, por Cristo Jesus. Mudou o sacerdote, também mudou a lei. Saiu a lei de Moisés e as suas ordenanças e entrou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o Senhor. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos este concerto pactual, nos vemos perfeitos, abençoados, totalmente salvos. Era disso que Nicodemos precisava. Necessário nascer de novo da água e do Espírito. Não era batizar Nicodemos nas águas, não. Era Nicodemos ter essa concepção, essa percepção, essa renovação na mente, essa mudança geográfica, não fisicamente, mas pactualmente falando. Quando Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, Paulo diz, o qual nos tirou do império das trevas
da escuridão, do engano, do legalismo e nos transportou para o reino do seu amor. Quando Pedro diz, fomos tirados das trevas, da escuridão, do ministério de condenação e morte. Fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E é nessa maravilhosa luz em que nós nos encontramos. Porque houve um conserto eterno no sangue de Cristo. Sangue este que remiu, resgatou os judeus, lavou os judeus, perdoou os judeus e aproximou os gentios, aproximou aqueles que estavam distantes de Deus no entendimento, aqueles que eram inimigos pelo conhecimento. E só a graça de Deus, só a revelação deste evangelho tem este poder para trazer essas verdades na nossa consciência. Então, queridos, quando nós compreendemos estas coisas, quando nós entendemos estas coisas, definitivamente nós desfrutamos desse descanso, porque pegamos esta palavra e misturamos por fé, com fé. Olha lá, Hebreus 4:1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que alguns de vós tenham ficado para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então o problema é que as pessoas dizem que tem fé em um copo com água, tem fé em uma oração forte do pastor, tem fé no óleo ungido que foi derramado na cabeça, tem fé em uma campanha, tem fé em um desafio, tem fé em coisas que os homens promovem, mas não consegue ter fé nos feitos de Cristo. A minha fé, o justo viverá da fé, a nossa fé tem que estar fundamentada no Evangelho. A fé, a nossa fé, não é naquilo que a religião exige de nós, mesmo usando fragmentos ou textos bíblicos fora do seu sentido original, fora do seu contexto. A nossa fé é algo racional e perfeito naquilo que o perfeito realizou. Algumas pessoas não entendendo, não compreendendo o teor, o conteúdo, a profundidade desta mensagem, dizem que nós perdemos a fé porque nós fazíamos jejum, nós fazíamos voto com Deus e hoje a gente perdeu a fé. Não, pelo contrário, a nossa fé foi restaurada. O apóstolo Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você consegue entender as coisas de Deus. O conceito de comer da carne e beber do sangue de Jesus não é aquele conceito legalista, religioso que nós aprendemos, onde você em 30 dias, ou dependendo da denominação, de ano em ano, come um pedacinho de pão e toma um copinho de suco e diz, que comunhão maravilhosa que eu tenho com Deus e com a igreja. E não é isso, abençoado. A minha comunhão com Deus tem que ser uma comunhão no entendimento de que Ele está comigo, Ele está em mim pelo Espírito. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. A minha comunhão com Deus e a minha comunhão com a igreja é entender que, embora sejamos diferentes, somos membros diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo, eu daqui e você daí. A nossa comunhão ela vai além de algo tangível, palpável, porque eu abraço alguém. Ela está em uma consciência de que nós somos a família da fé. Isso é uma comunhão porque ela vem do Espírito. A nossa comunhão com Deus ela não está baseada em um momento que eu deixei de comer. Ou a minha comunhão com Deus ela não pode estar fundamentada apenas no sentido de que eu entrei, fechei o meu quarto e vou fazer uma oração ao Pai. Ela precisa estar sendo exercitada na minha consciência em todo o tempo, independentemente do ambiente que eu esteja, com quem eu esteja.
mas é a consciência pura de que Deus está comigo e que eu presto um culto racional ao Eterno em todo o tempo. É o orar que Paulo falava sem cessar. Isso é uma comunhão com Deus, que não depende de elemento, de liturgia e misticismo. Não. O sangue do concerto eterno, que nos fez estar perfeito naquele que é eterno. Amém? Guarde essa reflexão no teu coração. Eu espero que você tenha sido edificado. Graça e paz e graça eterna. E que nós venhamos viver a alegria, em todo o tempo, de desfrutar deste conhecimento, dessa liberdade com consciência. Não usando dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas sendo de fato luz para aqueles que ainda se encontram em trevas. Transmitindo essas verdades de Deus com amor do Pai, para que haja olhos iluminados, para que haja restauração e salvação na mente do povo de Deus que muitas vezes se encontram aí cansados, oprimidos e sobrecarregados. Mas quando aprendem, não do irmão Elcio, mas quando aprende dele, quando aprende de fato do Eterno, entra nesse descanso e recebe o alívio, nas suas almas. Vamos que vamos. Até o próximo encontro.